aqui para falar um pouquinho sobre poluição ambiental e hoje nós vamos falar sobre poluição do ar. Fala aí, Guedes. Nós temos vários agentes causadores da poluição atmosférica, lembrando que os poluentes são substâncias que não normalmente estão presentes na atmosfera. São componentes inerentes à atividade normalmente antropogênica causada pelo homem que vão gerar esses efeitos, essas coisas nocivas, esses fenômenos. Nós dizemos aqui que são interações ou são intervenções abióticas, que o homem vai, não diretamente, afetar os seres vivos, mas com a alteração que ele causa no meio ambiente, vai sim, de uma forma indireta, afetar. A chuva ácida é a primeira delas. A chuva ácida é provocada quando a queima de carvão e óleo diesel libera esses compostos de óxido de enxofre e de óxido de nitrogênio. Lembrando que os combustíveis fósseis, principalmente óleo diesel e carvão mineral, são carregados de enxofre. E durante a queima do combustível produz SO2, que em contato com o ar vira SO3. E o SO3 em contato com a chuva, ácido sulfúrico. No Brasil, a gente não tem tanto problema assim de chuva ácida, porque a nossa matriz energética é muito mais voltada para a parte de hidrelétricas. Porém, no hemisfério norte, Estados Unidos e Europa, tem bastante, as termoelétricas, que tem esse tipo de combustível. Um dos problemas ambientais causados pela chuva ácida seria a contaminação de solo e de água, levando à mortalidade de seres vivos. Muitas vezes tem o desfolhamento das florestas, tá? E alterações também na parte de monumentos históricos. Você tem, às vezes, um monumento é feito de metal ou calcário e o ácido vai provocar a corrosão. Então, as pontes, os monumentos podem sofrer ataque dos ácidos presentes na chuva ácida. Que tipo de ácido é formado aqui na chuva ácida, Guedes? Ácido sulfúrico e ácido nítrico e nitroso. O NO2 é um anidrido misto. Ele em contato com a água vira HNO3 e HNO2, então ácido nítrico e nitroso. Outro evento extremamente importante que cai muito nos vestibulares é o efeito estufa, aquecimento global. Por quê? Efeito estufa é um fenômeno natural que sempre ocorreu sem a presença do homem. E sem o efeito estufa, a temperatura do planeta seria negativa. A vida como a gente tem hoje seria impossível praticamente. O aquecimento global é causado pela interferência do homem quando libera gás carbônico, metano, óxido nítrico. Óxido nítrico é óxido nítrico, monóxido de nitrogênio. Monóxido de nitrogênio, CFC e vapor d'água. Apesar de muita gente lembrar do CFC aqui embaixo, no buraco da camada de ozônio, ele tem também uma participação no aquecimento global. Sim, lembrando que os principais agentes causadores são o gás carbônico, proveniente de queima de combustíveis, principalmente combustíveis fósseis, onde o carbono estava lá enterradinho, o Belão vai chorar comigo agora. Não fazia parte do ciclo do carbono, e com a queima de um combustível fóssil derivado do petróleo ou do gás natural, ou carvão mineral, você está incrementando o carbono na natureza, aumentando o nível de carbono. Metano, você tem, por exemplo, da atividade pecuária, o pum da vaca é um grande gerador, aterro sanitário, só que no aterro tem uma característica, ele vai produzir metano que vai ser queimado. Mas vai queimar, vai virar CO2, vai. Só que tecnicamente um mol de metano tem um maior potencial estufa do que um mol de CO2. Eu vou ter que emitir um deles, então é melhor que eu emita CO2. Fica mais fácil de ser fixado depois. Esses outros em menor intensidade, CFC hoje pouco encontrado, certo? Isso aqui você tem descargas elétricas, isso pode ser produzido. N2O, algumas combustões também pode motorizar jato, aqui também pode ser motor a jato. Vapor d'água, mas vapor d'água sim, o excesso de vapor d'água retém calor na atmosfera. E aí entra numa bola de neve, porque se o aquecimento global vai acabar provocando derretimento de geleiras, vai acabar maior evaporação da água dos oceanos, também tende a aumentar a temperatura global. A temperatura do planeta. Só uma observação também com relação ao metano, O metano, além de o que ele disse quando ele é liberado, quando você tem um alagamento e plantas aquáticas morrem, elas geram uma decomposição, uma fermentação, libera metano também. Então campos de arroz também tem aqueles restos, aquela palha de arroz que fica lá no solo alagado, decomposta, ela acaba gerando uma liberação de metano também. Viu, Juliana? Eu só não sabia o exemplo. Eu também não sabia não. Tem uma questão, até que caiu no Enem anos atrás, que no texto ele fala que o impacto de uma hidrelétrica é tão prejudicial como uma termoelétrica. Por causa da produção de metano. Porque normalmente a gente não pensa nisso, o lago da hidrelétrica acaba matando, sufocando ali, afogando todas as plantas, as árvores próximas, e a decomposição desses vegetais embaixo d'água libera uma quantidade de metano muito grande. Então, hidrelétrica não é tão boa para o ambiente quanto se imagina. Um tipo de energia, o Juliano pode falar disso, um tipo de energia limpa que seria viável, qual seria, professor Juliano?
Eólica, solar, né? Essas aí não tem nenhum tipo de poluição. Alguns falam da poluição das eólicas de pássaro, isso não cola pra mim. O quê? Os pássaros matar o pássaro? Cara, não cola, não acredito nisso. Eu sei que tem até. Isso não cola. O pássaro não é burro pra bater naquela porra, é muito grande. Intoxicação por monóxido de carbono, né? O CO, fruto da queima incompleta de combustíveis. Então aquela lareirazinha num dia muito frio, romântica, pode te matar, enfim. Você vai desmaiar. Lembra no Chile? É sério, sim, é sério. O aquecedor de água que tem uma queima de um gás, ele tem que ter um exaustor que leva os frutos da combustão para fora do apartamento. Aquele duto foi retirado. Acho que foi em São Paulo. Tava do Chile, vazamento em São Paulo, o cara tirou o duto. Ah, tá feio, vou tirar. E aí e fechou a janela. Tá frio, você fecha a janela. Vai tomar banho quente por muito tempo. Aquele não é um queimador eficiente, ele tem uma queima completa produzindo CO2 e a queima incompleta monóxido. Isso aqui te mata sem você saber, ele é inodoro, incolor, você vai desmaiar e depois vai morrer asfixiado. E tem os sintomas de intoxicação, mas as pessoas às vezes não percebem, que é ardência nos olhos, dor de cabeça, então a pessoa começa a sentir mal, tontura, dor de cabeça, ela acha que é qualquer coisa, toma lá uma dipirona e tal, e nunca vai imaginar que ela está sendo intoxicada por monóxido. E óbvio, né, as consequências mais graves podem levar à morte por asfixia. Então, formação de carboxihemoglobina, que é uma substância estável, né? É uma interação entre a hemoglobina, que é transportadora do oxigênio, só que a hemoglobina e o oxigênio, que é a oxihemoglobina, ela é instável. Quando ela passa perto da mioglobina, a mioglobina dos músculos tira o oxigênio da hemoglobina, libera e a hemoglobina pega o dióxido de carbono, né? Quando ela se liga ao monóxido, é estável, ela não solta mais. Isso faz com que a pessoa respire, tente respirar, mas o oxigênio não é transportado, ela acaba se asfixiando. Você vai morrer respirando, tendo oxigênio disponível. Você sabe como reverte isso aqui, Guedes? Se o cara estiver intoxicado por monóxido de carbono, uma das reversões seria uma transfusão de sangue, porque não tem o cara fazer, ele já está lá todo intoxicado, tem que tirar o sangue velho, né, o sangue estável com hemoglobina e colocar sangue novo. E tem algumas situações que o cara tem que entrar numa câmara hiperbárica para que o oxigênio se difunda pelos tecidos diretamente para as células, e assim ele não vai depender instantaneamente do sangue. Outro problema que a gente tem é inversão térmica. O que você pode falar sobre inversão térmica? Inversão térmica, você tem o nome já diz, né, uma inversão térmica. Você tem uma mudança de temperatura pelo aprisionamento de calor, eu não sei se é isso que você explica na biologia, às vezes nós temos, e você está um dia muito quente e de repente fica muito frio, e você tem um aprisionamento de substâncias gasosas naquela região, a gente explica assim, e leva também para o smog, que aqui não está, que é a mistura que é mais também provocado pela inversão. Acho que eu vou deixar você falar da biologia. Assim, quando a gente tem um dia quente no verão, a poluição ela existe, os carros não param de circular, eles estão emitindo poluentes o tempo inteiro. Só que como você tem aquelas camadas de aquecimento, o ar mais quente fica menos denso e sobe, ele sobe e leva os poluentes para longe. Então você não percebe ali a fuligem, a fumaça próximo, quando tem aquelas fotos, né, panorâmicas, o céu está limpo. Mas quando tem as temperaturas mais baixas no inverno, essa subida do ar mais menos denso, né, você tem ali uma inversão que ele para simplesmente, essa convecção, né, que seria essa troca de massas, ele para e os poluentes ficam muito próximos da superfície, fazendo com que os problemas respiratórios aumentem muito mais nessa época. Parecido, mas não igual, você pode acrescentar aqui rapidinho, a gente pode falar do smog fotoquímico, que é quando você tem uma grande quantidade de poluentes, interação com a luz solar, você cria aquela névoa, que muitos entendem como uma névoa, que não é névoa. Névoa é a água no ar. E aí é o que todo mundo chama de fog, que é a neblina. Quando esta névoa é provocada pela fumaça de indústrias, então uma névoa provocada pela fumaça, que em inglês é smoke. Aí juntaram as duas palavras e chamavam de smog. Não traz um impacto direto, mas essa baixa luminosidade traz um desconforto. Porque é fotoquímico. Porque é provocado pela interação da luz solar com as substâncias químicas, provocando aquela transformação e criando a fumaça. Ela tem origem química, com a interação solar, e cria a névoa, que não é névoa, é um smog, tem um nome próprio. Ela é uma mistura de substâncias sólidas e líquidas no ar. Então é um coloide,
um aerossol sólido misturado com aerossol líquido. Se fosse só água, névoa. Se fosse só sólido, fumaça. Os dois juntos, uma névoa mista com smog. Legal. E o último buraco da camada de ozônio, que não é um buraco, né? Não é um buraco, ele é uma região mais delgada, mais fina da camada, que é formada pelo ozônio. O ozônio nada mais é do que 3 átomos de oxigênio que só pôde surgir devido à fotossíntese. Lá no passado, quando as plantas começaram, as algas começaram a emitir oxigênio a partir da fotossíntese da água, né? Porque antes a fotossíntese era feita pelo H2S, certo? Ela passou a ser a fotossíntese oxígena, pelo oxigênio a formação do ozônio, tá? Essa camada protetora acabou bloqueando radiações ultravioletas que são cancerígenas, degradam DNA, são mutagênicas, e a partir daí a vida começou a poder se aventurar na Terra. Mais um acaso. Uma casa, né? E aí o CFC, que é o clorofluorcarbono, libera átomos de cloro, né, Guilherme? Que destrói o ozônio. O ozônio, se você perguntar qual é o maior formador do ozônio, o Sol. E qual é o maior degradador do ozônio? O Sol. É um equilíbrio em que o ozônio vira oxigênio e o oxigênio vira ozônio numa camada específica. Por isso que eu falo que é um acaso. Aqui embaixo ele seria bactericida, germicida. Então ele tem que ficar normalmente lá em cima. E ele só está lá em cima porque ele está estratificado. A reação que gera ozônio, ela é exotérmica, produz calor, que aquece a camada, você vai subindo na atmosfera, ela é fria. Na estratosfera ela está quente, acima da estratosfera ela está fria de novo. Então você tem ar frio, ar quente, ar frio. Como esse ar é quente, ele não consegue difundir as duas camadas, essa diferença de temperatura, por isso que ele se concentra na região. Quase uma inversão térmica lá em cima. É quase uma inversão térmica lá em cima. Isso só é possível porque lá é quente, mas é quente por quê? Porque a reação que produz ozônio é exotérmica. E ele precisa ficar lá em cima, porque naturalmente os gases tendem a formar uma camada homogênea. Só que se ele viesse para cá, talvez também não teria vida como a gente conhece hoje. Então ficou lá em cima. E ele é o clorofluorcarbono. Interagindo com a luz solar, libera radicais cloro que atacam esse equilíbrio, interagem com o ozônio, transformando em oxigênio e diminuindo a concentração. Lembrando que a redução da camada de ozônio ela acontecer naturalmente, ela é cíclica. Em épocas do ano, a concentração de ozônio nos polos é maior, menor, sazonal. Só que notaram que ela estava diminuindo e não estava voltando aos parâmetros, recuperando. E aí notaram que era culpa principalmente do CFC. MO, monóxido de nitrogênio, não tem aqui. Monóxido de nitrogênio também pode provocar, mas em menor escala. E o problema é porque, como ele é um catalisador, ele não é consumido. Então, mesmo nós tendo parado de emitir CFC há um bom tempo, não lembro se foi em 92, não foi na época, foi antes, Montreal, não lembro qual tratado, a redução foi muito intensa, eu ainda tenho bastante cloro atacando, mas mesmo assim, como eu tenho menos, eu tenho que dar sorte desse radical cloro encontrar outro cloro, virar Cl2 ou difundir para camadas, eu ainda tenho bastante CFC interferindo, mas numa concentração muito menor, por isso que a camada está se recuperando. E assim, que eu vejo um dos grandes problemas do CFC, como você disse, quando o cloro é liberado, ele destrói a molécula de ozônio, depois ele ainda destrói mais moléculas o catalisador, ele fica o tempo ele é uma reação em cadeia, ele destrói ele muito, destrói uma só, ele permanece. Se nós chamamos aquilo como ele é um catalisador, ele não é consumido no processo. E dos problemas relacionados ao buraco na de ozônio, a gente tem que lembrar da radiação pode causar câncer de pele, e você sabia disso, Guilherme? Isso pode diminuir produtividade nas plantas. Eu sempre falo do câncer de pele, isso quando eu vi sua tabelinha, eu falei, aprendi mais uma, vou falar ao aluno. Uma vez eu falei, qual é o alcance da internet, é fantástico, né? Eu coloquei o meu site no ar, acho que foi em 2009, mais de 10 anos. E eu fiz uma reportagem, eu compilei uma reportagem super interessante, que falava de filtro solar para plantas. Lá nos Estados Unidos eles estavam pulverizando uma substância, não me lembro agora se tinha bromo, alguma coisa assim, que grudava na folha, não interferia na fotossíntese, mas fazia com que de alguma forma era filtrada essa radiação. E um cara de Goiás me ligou, não sei como ele conseguiu o meu telefone, falou, professor Belan, eu queria saber como é que eu compro filtro solar para as plantas aqui da minha lavoura. Eu falei, rapaz, não tenho a mínima ideia. Eu passei no e-mail do super interessante para ele, para em contato, foi muito interessante. Mas eu acho que desses problemas todos que nós falamos,
acho que o que está mais próximo de ser solucionado talvez seja esse. Sim, porque era mais simples hoje substituir o gás CFC por outros o gases gás CFC refrigerantes. era, e não só refrigerante, ele era usado como propelente de desodorante. O propelente é aquilo que propele, que espalha. Então ele pega o sólido de dentro do refrigerante, não, desodorante. Que ele pega o sólido de dentro do desodorante e traz para fora, certo? Espalhando, criando um aerossol sólido, mais uma vez, um coloide. Aí, por que usava CFC? Porque ele não pega fogo. Isso aqui é não combustível. Ele, na verdade, ele é um extintor excelente. Ele é um extintor que não deixa vestígio, só que proibido, porque ele destrói. E ele é um gás refrigerante, como o Pelan falou, trocador de calor, usado antigamente em ar-condicionado, geladeira. Ainda se pode usar, você tem uma versão menos problemática dela, que eles chamam de gás 22, depois no dia eu vou explicar o porquê desse 22, para você delongar muito. Mas o detalhe é, no caso do desodorante, ele foi trocado, saiu o CFC. Você sabe qual que é o gás do desodorante hoje? Eu acho que você falou na aula passada, metano? Não, butano e propano é o gás de cozinha. Dentro do desodorante tem gás de cozinha, mas não fede, o gás de cozinha não fede, o gás de cozinha é inodoro. Se coloca um aditivo, que é uma mercaptana, que é a mesma coisa que tem no seu pum, para avisar que tem o cheiro, para que tem um vazamento. Agora, o desodorante, você passa, ele não tem cheiro. Por isso que hoje você pode brincar de arminha, não pode, não deve, de arminha com desodorante, que é gás de cozinha. Que é gás de cozinha, você vai explodir. Se você for explodir, vê se pelo menos exploda num dia útil para parar a escola. Brincadeira. Então, o que acontece? O CFC, ele conseguiu ser substituído muito facilmente. Houve uma pressão e os países entenderam. Podia entender isso também nas matrizes energéticas. Devagar, o buraco é mais embaixo, né? O Japão diz que vai anular, vai ter carbono zero até 2050, né? Tem uma coisa interessante de falar do metano. O Brasil produz muito metano na criação de gado, né? Fala, mas o que eu tenho que fazer, né? Eu não posso parar de comer carne, Não posso parar de comer carne. Os especialistas dizem que o ambiente só vai melhorar quando a gente parar de comer carne, mas isso é outra história, né? A salvação do mundo é virar vegano, né? Mas não vai acontecer, viu? Tá? Mas, por exemplo, na Nova Zelândia tem um imposto flatulência, sabia disso? Não. Os caras calculavam lá quanto de metano cada cabeça de gado emitia lá na Nova Zelândia, criaram imposto. E aí o pecuarista paga esse imposto e eles vão lá e plantam árvores. Que é a árvore não vai neutralizar o metano, mas se ela neutralizar o CO2 já diminui um pouco. E tem também na Alemanha, eles criaram uma pílula que diminui a flatulência das vacas. Eu tô precisando tomar. Melhora a digestão. É só pra vaca? Mistura na ração ali, melhora a digestão e emite menos metano. Eu acho que não basta só criticar, a gente tem que tentar algumas soluções também. Muito né? bom, muito Espero bom. que vocês tenham gostado desse vídeo, galera. Voltamos em breve com mais assuntos de biologia e química. Valeu! Até mais!